Boa noite, crianças. Boa noite, igreja. Que noite feliz, que noite linda. Vocês estão lindos. A igreja está linda, a decoração, a organização. E hoje, eu trouxe minha Bíblia, trouxe essa cadeira, mas está faltando uma coisa. Já sei, o meu livrinho de histórias. O meu livrinho de histórias. Não é um livrinho. É grande. Sabe por quê que ele é grande assim? Porque o nome desse livro é O Livro das Grandes Histórias. Somente as melhores histórias do mundo estão nesse livro. Algumas histórias aqui jamais foram ouvidas. Todas as histórias que tem nesse livro são histórias especiais. Um grande amigo falou assim: Pastor Arilson, então esse não é só um livro das grandes histórias? Este também é o livro dos grandes mistérios. E ele estava certo, porque cada história desta daqui tem um significado importante. Por isso que também é o livro dos mistérios. Mas escute, essa noite não é uma noite comum. Deixa eu pensar. Qual história que eu vou contar desse livro? Os pequenos amigos que atravessaram a montanha gigante? Essa não. A menina que conhecia um grande rei? Essa também não. São histórias lindas, mas hoje é uma noite diferente. É uma noite muito especial. Deixa eu procurar uma história muito, muito especial. Essa aqui não. Essa aqui também não. Essa é linda, mas essa também não. Espere. Encontrei a história que eu queria. A semente que salvou um reino. Essa história nunca foi contada. Está escrito aqui uma coisa. Tem um bilhete? Um bilhete muito antigo, olha. Bem antigo, né? Quem deixou esse bilhete aqui deve ter mais de 100 anos hoje. Sabe o que está escrito nele? Aquele que um dia for contar esta história, lembre-se, ela só pode ser contada num momento muito, muito especial. Mas espere, esse é um momento especial, não é? Vocês concordam que esse momento é um momento especial? Então nós vamos contar essa história! Lembre-se! Mas lembre-se! Preste muita atenção, porque essa história, ela tem, como eu disse, é um mistério. Ela tem um grande significado. Parabéns! Escute!
Estão todos ouvindo? Me ouvem bem aí atrás, papai e mamãe? Quem sabe essa história também não vai mexer com você. Tá faltando som lá nos bancos de trás. Chegou agora? Não? E agora? Agora sim. Amém? Melhorou? Rafael, melhorou? Então tá bom. Qualquer coisa você sinaliza aí pra mim. É seu pai, viu? É meu amigo. Minha sobrinha também tá ali. E todos. Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho o som. Isso. Vê se melhorou. Aumenta um pouquinho aí. Alguém me pergunte assim: Pastor Arilson, essa história, qual é o nome dela mesmo? Clarice, o nome dela é A Semente que Salvou um Reino. Agora alguém pergunte assim: Pastor Arilson, por que ela é muito, muito, muito especial? Isso vocês vão saber agora. Há muitos e muitos anos, havia um reino onde o solo era completamente seco e rachado. Nada crescia, nem uma grama, nem uma flor. O povo vivia em casas cinzentas, comia alimentos sem sabor, e havia uma tristeza muito pesada no ar. Todos os dias as pessoas saíam para trabalhar nos campos secos, tentando plantar alguma coisa, qualquer coisa, mas nada brotava naquele reino. Era como se a terra estivesse morta. Os anos passavam e nada mudava. Dia após dia, pais ensinavam filhos a plantar sem esperança, porque ninguém havia visto uma semente brotar há tanto tempo. As crianças cresciam acreditando que aquilo era a vida normal. Trabalho, escuridão, vazio. Até mesmo os reis, os sábios do reino, tinham desistido de procurar soluções. Todos pensavam que o reino estava amaldiçoado, condenado a ser seco para sempre. Um dia, uma antiga jardineira do rei, bem idosa, chamada Rosália. Qual era o nome da jardineira? Parabéns! Ela encontrou algo andando pelo campo. Algo extraordinário. Debaixo de uma pedra muito, muito antiga, era uma caixinha com uma pequena semente brilhante dentro. Diferente de qualquer outra que ela tinha visto. Rosália pegou aquela caixa, ficou admirada, olhou a semente e disse: não é uma semente comum, jamais vi algo parecido. Vou direto para o rei. E correu até o rei. Majestade, majestade, olhe, encontrei uma semente especial. Talvez agora nós possamos ter um jardim aqui em nosso reino. O rei olhou aquela sementinha tão pequenininha e riu. Uma semente, Rosália? Você está ficando doida? Você acha que essa coisa tão minúscula pode mudar nosso reino? Nossos melhores jardineiros
Já tentaram de tudo, Rosália. Até os sábios do reino falharam em todas as suas tentativas. O que uma velha mulher como você pode fazer? Estão gostando da história? E todos no palácio riram de Rosália. Mas Rosália não se deixou desanimar. Ela pediu um pequeno pedaço de terra, que por sua amizade o rei concedeu o seu pedido. E ela cavou um buraco com suas mãos enrugadas, plantou aquela semente com todo cuidado e todo dia regava com água do poço mais puro do rei. As pessoas passavam por Rosália. Olha, a velha plantando uma semente. Ela perdeu completamente o juízo. Aquilo não vai dar em nada. E da nossa preciosa água. Mas Rosália continuava dia após dia, olha, dia após dia, regando, muito bem, crianças, regando com paciência aquela terra, pedacinho de terra, que não tinha nada. E escuta, com todo carinho, todo dia e todas as noites, ela orava: Senhor, dá-me força para continuar. Ore agora vocês, crianças, assim: Senhor, ajuda essa sementinha a brotar. Fala. Brotar. Isso aí, parabéns. Escute agora o que aconteceu. É pequenininha, olha o que aconteceu. E assim, Senhor, dá-me forças para continuar. Dá-me fé para acreditar quando todos estão rindo, mas eu confio em Ti. Sei que não és um Deus de derrota, mas de vitória e esperança. E as semanas se passaram, nada acontecia. Um mês passou. E sabe o que aconteceu? Nada. 2 meses se passaram. E sabe o que aconteceu? Nada. Mas Rosália continuou orando. Escute. E regando. Parabéns. Suas mãos ficaram calejadas. Seus joelhos doíam de tanto se ajoelhar para regar. Escute, seu corpo ficou mais cansado com o trabalho, mas seu coração permanecia cheio de esperança. E então, em um lindo amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram a terra, uma pequena folha verde brotou da terra. Rosália, alegria! Rosália caiu de joelhos e chorou de alegria. Aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado! Eu sabia que Tu não iria me abandonar. Jamais terei fome novamente. Jamais. Eu sabia que Tu jamais iria me abandonar. Obrigada, Senhor. Obrigada. Quando as pessoas viram aquela folhinha verde, muitas coisas estranhas começaram a acontecer no reino mistério. Muitas coisas estranhas.
começaram a acontecer. Primeiro, um menino que passava pela plantinha perguntou: Rosália, eu quero te ajudar. E ela falou rindo: querido, é claro que pode, toda ajuda é bem-vinda. E logo mais crianças e mais crianças começaram a vir ajudar. E também vieram as mães. E depois homens que estavam cansados de não acreditar em nada. E todos juntos começaram a regar aquela pequena planta com todo o perfeito, com todo carinho e amor. E sabe o que aconteceu com aquela folhinha? Escute, a planta cresceu. Benjamin, a planta cresceu, virou um broto, depois um pequeno arbusto. Sabe o que é um arbusto? Uma árvorezinha pequenininha. Isso, escute, um pequeno arbusto, depois uma pequena árvore e depois uma árvore média. E começou a ficar cada vez mais forte e finalmente se tornou uma árvore linda. Com flores. Escute isso, uma árvore linda que ninguém podia acreditar que aquilo tudo tinha vindo, sabe da onde? Da onde veio aquela árvore? Acertou? Errou? Não, da semente. Acertou, Clarice, semente. E você acertou? A semente. Heloísa acertou. Benjamin acertou. Agora, para eu continuar, vocês... Acertou. Agora, para eu continuar, vocês precisam ir para o lugar agora. Vai para ali que eu vou te perguntar agora. Acertou. Posso continuar a outra parte? Será o que vai acontecer? Vocês vão saber. Vocês acham que já chegou no final? Vocês têm que ver a outra parte. Escute. Agora as coisas estranhas começaram a acontecer. Olha, finalmente uma árvore linda que ninguém podia acreditar que tinha vindo de uma pequena semente. E então algo incrível aconteceu. Quando a árvore floresceu com flores de cores nunca antes vistas, e quando seus frutos começaram a desabrochar, escute crianças, escute, senão não posso continuar. Suas sementes voaram, olha, com o vento. E onde as sementes voavam com o vento para todos os cantos do reino. E onde as sementes caíam, novas plantas começaram a crescer. Subitamente, o reino inteiro começou a se transformar. Flores desabrochavam nas praças, frutas cresciam nas árvores, árvores frondosas davam sombra aos cansados. Ervas medicinais de todos os lados, e com cada nova planta, a tristeza do reino diminuía. As pessoas começaram a sorrir de novo. Elas plantavam novas sementes, cuidavam uma das plantas das outras. Crianças brincavam nos jardins. Idosos descansavam sobre a sombra das
árvores. Famílias reunidas iam colher os frutos e compartilhá-los. O ar que antes cheirava poeira e morte, agora cheirava uma fragrância de flores e vida. Um dia o triste rei saiu do seu palácio e viu seu reino completamente transformado em um jardim. E ele foi procurar alguém. Começa com Rô. Acertou. Ele foi procurar Rosália. E sabe o que aconteceu? Escute. Rosália, Rosália, onde você está? Encontrou a velha jardineira sentada sobre a primeira árvore. Lembra dela? Clarice, lembra dessa árvore? Escute. A árvore que tinha crescido daquela pequena, ela estava agora tão grande que parecia que muitos anos já tinham se passado. Rosália, foi você. Você salvou nosso reino. Como você sabia que aquela semente podia fazer isso? E Rosália olhou para o rei com seus olhos cheios de ternura e respondeu: Majestade, eu não sabia, mas eu acreditei que Deus tinha colocado naquela semente um poder maior do que o medo, do que o desânimo. E eu sabia que se eu simplesmente fizesse a minha parte, regando, cuidando e amando aquela plantinha, Deus faria a sua parte. Porque esse é o significado da fé verdadeira. Não é apenas acreditar com o coração, mas é também agir com as nossas mãos. Se lembra que ela teve que regar. Escute agora. Mas Rosália, como você manteve a fé quando todo mundo ria de você? Como você não desistiu? Por que ela não desistiu? Porque Deus cuidava sempre dela. Parabéns, parabéns, você acertou. E ela respondeu assim. Ela pegou a mão do rei, colocou na árvore. Vê, majestade, como a árvore agora é forte. Mas quando eu plantei a semente, todos riam. Meu coração doía. Mas eu olhava para a semente e sabia que havia vida nela. E todas as noites eu orava. Pedia a Deus que fortalecesse minha fé. Pedia que me ajudasse a acreditar quando tudo ao meu redor me dizia para desistir. E Deus ouve aqueles que oram com sinceridade, majestade. Ele não prometeu que ninguém riria de mim, mas prometeu que se eu acreditasse nele, ele faria grandes coisas através da minha vida. Majestade, vou lhe falar uma coisa. E o rei falou: o quê? E ela disse: a fé é igual a essa árvore. Começa pequenininha, quase invisível, mas quando você cultiva ela com todo o coração, fazendo sempre o seu melhor dia após dia, e com o coração cheio de amor, ela cresce além do que você jamais imagina. E não é só você que é transformado. Todo mundo ao seu redor é transformado também. Nessa hora, o rei deixou correr uma lágrima. O rei estava
estava Emor. Rosália, você é muito sábia. O reino inteiro deveria aprender isso. Na verdade, toda a humanidade deveria aprender. Ah, majestade, sorriu Rosália. Todos aprendem agora. Olhe! E ela chamou o rei para caminhar com ele. Escute. Está vendo aquele menino? Ajude aqui. Você é esse menino, isso? Aí o rei olhou e falou: está vendo aquele menino? É ele, ó. Faz igual o que está na história, tá? Ó. Ele está lá agora ensinando as outras crianças. Olha, ensinando. Isso, parabéns. Parabéns. E agora ele vai ensinar os outros a também plantarem outras sementes. Ensina. Plantar. Olha lá, ele está ensinando. Muito bem, uma mamãe agora. Tá vendo aquela mamãe? Uma mamãe. Voluntária. Tá vendo aquela mamãe ali? Ela está contando para sua filha a história de como uma semente mudou todo um reino. Isso, a mãe está alegre, a filha ficou alegre. Cecília, alegre. As histórias de fé se espalham como as sementes que eram levadas pelo vento. Escute. E cada pessoa que acredita em algo maior que si mesma e age com determinação, está plantando novas sementes no coração das outras pessoas. Porque essa é a verdade que eu aprendi, majestade. Não somos apenas pessoas vivendo nossas vidas, somos sementes. Cada ação nossa, cada escolha que fazemos para o bem, cada palavra de esperança que compartilhamos, isso tudo são sementes que caem no coração de outras pessoas. Parabéns, Clarice. E essas sementes um dia elas vão crescer. Escute. E essas sementes um dia vão crescer. E um dia elas florescem. E de repente você não está mais sozinho em sua vida. Há um jardim inteiro de pessoas ao seu redor que também acreditam e também esperam, que também amam. A igreja diz amém. Amém. Isso, aleluia. Esse é o jardim. Rosália apontou agora para bem longe. Majestade, agora olhe mais longe. Aleluia. Olhe mais longe. E o rei levantou sua cabeça, emocionado, e olhou onde seus olhos podiam alcançar. E disse assim: olhe até onde foi o seu reino verdejante. E tudo começou com uma pequena semente, uma velha jardineira já idosa, mas que acreditou, e todo o reino foi renovado. Isso é uma prova, meus queridos. Escute, a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 31, que o reino de Deus é comparado a uma pequenina semente
uma semente pequenininha, um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Mas quando cultivado, ele cresce e se torna uma árvore gigante. E você sabe aonde que está essa sementinha? Eu vou mostrar. Na pregação da Bíblia, da palavra de Deus. E quando essa palavra ela é ouvida e acreditada, pode falar. Eu vou te dar uma depois, tá bom? Aqui, quando... Pode. Parabéns, aprendeu, hein? Está na Bíblia mesmo, escute. Quando essa palavra é ouvida, ela se torna dentro de nós uma pequena... E quando o nosso coração recebe essa palavra com humildade, amor e obediência, sabe o que acontece dentro de nós, com a nossa vida? Se torna uma vida alegre. Sabe por quê? É como se um jardim viesse, escute agora, todas as crianças, escute. Um jardim fosse plantado na nossa vida. Porque o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito. Eu quero perguntar uma coisa para vocês nessa noite. Quem ouviu essa história aqui das crianças, levante a mão. Quem entendeu o significado dessa história? Eu quero uma pessoa para explicar para todos eles o significado dessa história. Eu acho que eu vou... Clarice, dá o microfone ali para ela. Alguém? Agora todos, escute, ela vai explicar o significado dessa história. Escute, olha para eles. Fala bem pertinho do microfone assim, ó. Tá sem som, peraí. Deixa eu ligar, minha filha. Aqui, ó. Fala sempre retinho assim, tá? Que aí a voz sai melhor, vai. Assim. Tá sem som. Deixa eu ver. Ei. Olha lá. Oi. Dá boa noite pra ele e se explica. Boa noite. Eu vou contar sobre a semente que meu pai falou. É pra contar tudo? Pode, não, resume, vai. A mulher encontrou uma pedra, ela foi levantar a pedra, encontrou uma caixinha. Ela foi abrir a caixa, pensou que era um bicho. Ela abriu a caixa, tinha uma sementinha. Ela foi na terra, plantou, regou todos os dias com o poço, quase a água acabando. Ela regou e não tinha nada, não aconteceu nada. Até que um dia ela regou e plantou um negocinho verde, uma sementinha. Brotou uma semente. Aí ela ficou muito feliz, apareceu. Espera aí. Depois ele vai falar também. Deixa ela falar. Deixa. Fala aqui comigo aqui nesse aqui, ó. Vai. Apareceu um menino ensinando as crianças. Aí, como que é mesmo? Aí o que significa a semente? Fala para eles. Você entendeu o que significa a semente? O que significa essa árvore? O livro é dos mistérios. Tem o significado. Tem um significado. O que é essa semente? Essa semente tem um nome. Feijão.
Essa semente tem outro nome que começa com a letra J. João. Terceira tentativa. Essa semente tem um nome que é maior do que todos os nomes. Jesus. É, Jesus. Parabéns para Clarice, uma salva de palmas. Agora escute, eu quero perguntar aqui nesta noite, quem tem essa semente dentro do coração aqui, diz amém. E agora eu quero perguntar mais uma coisa, quem dessas crianças aqui quer orar comigo aqui? Isso, escuta, Gustavo, escuta. Porque lá na aulinha no domingo passado, eu amo dar aulinha lá, de 6 a 8, eu e minha esposa somos escalados. Deixa eu contar uma história antes. Sentadinho, que aí eu vou contar. Quem tiver bonitinho, eu vou deixar. E aí, teve uma dinâmica lá que a gente pensou em fazer uma encenação e foi muito legal, como eu gosto de fazer. Só que uma coisa marcou até ontem, já tem uns 15 dias, até ontem eu estava rindo ainda. Porque na aula as crianças aprendem os fundamentos das escrituras, aprendem a orar, aprendem o temor a Deus. E às vezes nós utilizamos dinâmicas lúdicas para isso. Eu, por exemplo, cada professor tem sua estratégia. Eu, por exemplo, eu gosto de encenar alguns trechos da palavra que estejam de acordo com o plano diretor da lição. E a lição falava sobre idolatria, encurvar diante de imagens. Era a passagem de Daniel. E num dado momento alguém falou, mas tem a passagem da cova do leão. Escute essa. Aí tinha uma cortina lá, a cortina do teatro, estava lá por causa da ornamentação da formatura. Aí, pastor, não teve jeito. Aqui vai ser a cova do leão. Agora é o seguinte, hein? Mas sim, cadê o leão? Quem que vai ser? Os amigos de Daniel. Eu autorizo ser Daniel, os amigos e todos na cova do leão. Só que tem um detalhe, hein? Eu vou chamar o leão lá fora. E o leão, ele vai chegar. Mas quem estiver orando ao Senhor com todo o coração, o leão vai passar direto. Aí eu fui lá fora, chamei um leãozão. Aí as crianças estavam atrás da cortina, escuta essa. Aí, o leão tá vindo. E aí as crianças começaram a orar. Senhor Jesus, me livra do leão. Senhor Jesus. Aí o leão foi na cortina e fez a unha assim. Ai, meu Deus, o leão chegou. Aí as crianças começaram a orar com toda sinceridade. E o leão foi chegando, o leão está chegando. Ora ao Senhor. Aí quando o leão entrou na cova, meu irmão, foi a coisa mais linda do mundo. Aquilo estava brilhando de ovelhinha, todas orando, algumas sorrindo, mas orando. E aí, Senhor meu Deus, me livra do leão feroz. E aí o leão falava assim, pode ir. Aí passava a criança por baixo do leão. Aí foi orando e saindo. Mas escute, quando foi chegando lá pelo 15º, orando, todos orando direitinho. Por isso que temos que, olha, irmãos, é coisa muito importante, é muito especial, é muito séria. Teve umzinho, pastor, que falou assim, o leão estava chegando nele, era o último. Ele foi passando para o último. Escute. Aí ele falou assim, tio, licença tio, o leão está chegando, meu filho. Licença tio. Aí o que foi? E ele falou assim, tio, é a primeira vez que eu venho, eu não sei orar. Aí eu falei, não tem moleza não. Se vira. Aí eu chamei a filha de Gabriela, a neta do
A Lavínia. Alguém, pelo amor de Deus, vem ensinar esse menino a orar. Lavínia veio. Eu ensino. Entrou. E ensinou o menino a orar. Em 15 segundos. Pastor, o menino aprendeu a orar em 15 segundos. E ela ensinou ele tão bem, com tanta leveza. Escute, não podemos transformar o evangelho num peso absurdo. O único peso que temos que ter é o peso do temor do Senhor. Mas a consciência tem que estar leve, como uma criança. O coração tem que estar alegre, saltitante, feliz e como uma pluma de leveza. Ela, com toda a leveza do mundo, ensinou em 15 segundos o que muito adulto ainda não sabe. E ensinou o menino a orar. Pastor, foi a oração mais bonita que eu vi na vida. O menino começou a orar, pastor. E aí o leão ficou pequenininho, pastor. Até o leão ajoelhou. E ajoelhamos junto com aquele menino. O leão também aprendeu a orar. E falou, pode ir, meu filho, a sua fé te salvou. Aleluia! Escute. Temos que compartilhar isso. Ensinar os amiguinhos a orar. Isso se chama compartilhar aquela pequenininha. Compartilhar a semente que recebemos, a semente do evangelho. Agora eu quero chamar aqui na frente quem vai falar assim, pastor, eu quero a partir de hoje, ensinar todos os meus amigos sobre a semente. Você quer? Então vem aqui, Clarice. Não, só orar. Mas você quer? Tem que ser sincero. Quem não quiser, não precisa vir. Eu quero perguntar, você quer ensinar os amigos a semente? Porque se você ensinar a eles essas coisas, o que vai acontecer? Então fica aqui. Eu quero, Gustavo, você também quer ensinar? Você também quer? Não, agora não é a hora, não é essa hora de gritar. Agora é só um a um, eu vou perguntando, não. Primeiro Fê e Clarice. Agora eu quero saber quem mais quer, a partir de hoje, eu quero ensinar sobre a semente que é Jesus. Você quer? Então tá bom. Sem gritar. O quê que você quer? Oi? Então tá bom. Tá bom. Então vou orar. Põe a mão no coração. Agora nós vamos orar. Igreja, pode estender as mãos para cá? Vamos orar. Lavínia, você quer também? Então levanta a mão todos aqui. Levanta a mão, igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Espera aí. Tem alguém aqui nessa noite que deseja receber essa semente no coração? Deseja? Amém? Então tá bom. Levanta a sua mão. Quem mais? Então vamos orar. Viu? Que bonito. Viu? Que bonito. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Tá bom? Ela já conhece. É minha aluna. Qual o seu nome? Laura. E ele é seu irmão. Viu? Vamos Deus abençoe, Laura. Tem mais alguém que quer receber? Ah lá. Quem? Tem mais alguém? Ele também quer receber essa semente no coração, que é Jesus? Amém? Amém? Eles são muito inteligentes, essas crianças. Você estava lá, né? E você orou, né? Então tá bom. Agora vamos orar. Estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá, Laura. Estenda a mão todos. A igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aqui estão essas crianças, ó Pai, pérolas. Ó Pai, no teu reino, que o Senhor guarda, que o Senhor protege, que o Senhor ama tanto. Ó Pai, pela vida de cada criança dessa, Senhor. Senhor, toda, Senhor, uma proteção de Deus, um amor divino imenso.
Ó Pai, nós queremos nesta hora, ó Pai, apresentar, Senhor, mais uma vez essas crianças diante de Ti. Ó Pai, que possam crescer protegidas e guardadas e abençoadas pela semente do Evangelho e que possam crescer na graça, no conhecimento, ó Pai, do Senhor, que possam ajudar outros, ó Pai, a também chegarem, ó Pai, no mesmo caminho e crescerem contigo. Ajuda que elas não tenham medo, ó Pai, mas que tenham coragem na vida e que tenham coragem de falar do Teu amor e que tenham coragem de fazer a Tua vontade. Ajuda que elas entendam, ó Pai, a hora que é para brincar e a hora que é, Senhor, para Te adorar. Ajuda que todas elas, Senhor, possam crescer em sabedoria. Cuida dessas crianças, ó Pai, como sempre tem cuidado. Abençoa-as, abençoe-as. E que toda a igreja, Senhor, diga amém. E que todas as crianças digam amém. Amém! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.